Fala galera do YouTube, tudo bem? Deixa eu mostrar aqui o meu nacionalismo para vocês. Conseguem visualizar o nacionalismo? Verde, amarelo, azul e branco. Então pessoal, o tema da nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o globalismo, sobre a nova ordem mundial. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Ela influencia na sua vida? Como? Em que situações? O que ela é, quem são seus agentes, o que ela faz, o que ela não faz, ela age a favor de contra quem coopera, quem diverge, quais são os seus mecanismos, o que é globalismo afinal de contas. Nova ordem mundial, quem oferece resistência a essa nova ordem mundial. Por que nova ordem? Havia uma velha ordem mundial? Por que o nacionalismo é uma barreira à implantação da nova ordem mundial? Vou tentar esclarecer isso para você. Curta esse vídeo, compartilhe, critique, ative o sininho, se inscreva no canal. Eu estou tomando um cappuccino para esquentar aqui. A bandeira está aqui. A Bíblia está guardada, está fechada. Não vou mentir para vocês, não faz tempo que eu não leio a Bíblia. Mas vamos lá, essa aula vai revolucionar. Se você prestar atenção nesse mago, o nome do canal é o Mago. Mago da Filosofia. O meu sobrenome Merlin, era um mago. Eu vou tentar esclarecer, vai te ajudar no Enem, vai te ajudar no vestibular, vai te ajudar no concurso, vai te ajudar a situar. Curta o canal, vamos lá pessoal. Então vamos lá. Primeiro a identificação. O que é globalismo? O que é nova ordem mundial? Então vamos lá, o princípio da identificação. Globalismo não é o mesmo que globalização. Enquanto globalização é o intercâmbio, o fluxo de pessoas, mercadorias, bens e serviços, trocas econômicas, quebra de barreiras comerciais, quebra do protecionismo. Isso é globalismo, isso é globalização. É o intercâmbio, trocas econômicas, até troca cultural, até troca de valores. Isso é a globalização. O globalismo ele tem a ver com um sistema de poder, concentração e unificação de poder, ou seja, seria uma globalização no campo político, uma tentativa de unificar o mundo, de sintetizar o mundo dentro de alguns valores, de algumas instituições mais unificadas, mais centralizadas. É uma tentativa aí de uniformizar o mundo, acabar com as barreiras não só econômicas como faz a globalização, mas políticas e culturais. Então o globalismo é uma tentativa de uma nova ordem mundial, é um sistema de poder onde há uma tentativa de unificar, massificar as ideias, as instituições, as leis em prol de um governo único, de um governo na mão de poucos, de um governo mais centralizado e mais influente na sua vida. A nova ordem mundial, você pensar o século XX, qual que era a ordem mundial? Era bipolar, era bipolarização. Comunismo soviético, capitalismo norte-americano, mais ou menos isso que deu a tônica da segunda metade do século XX. Antes disso, o que você tinha? Uma barreira à globalização e ao globalismo, a essa nova ordem mundial, porque você tinha uma ideologia nacionalista que começou a efervescer ali na década de 20 com o nazifascismo. Então o nazifascismo ele foi uma tentativa de uma outra ordem mundial mais nacionalistas, que viraria também o imperialismo, caso aí os países nacionalistas conseguissem vencer a guerra. Mas o que se seguiu não foi isso, foi uma bipolarização entre soviéticos e americanos. Mas e aí, professor, quem que manda as cartas nesse globalismo? O que é esse globalismo? O globalismo ele é capitaneado
por mais ou menos 3 facções, vamos dizer assim. Tem 3 entes, tem 3 representantes aí de uma nova ordem mundial. Existem 3 representantes fortes. Você tem o esquema russo-chinês, herdeiro da nomenclatura comunista. Você tem o califado árabe, islã muçulmano. E você tem as fundações ocidentais, ONU, Organização Mundial da Saúde, Unicef, Banco Mundial. O que eles fazem? O que esses entes fazem? Eles operam de tal forma que eles começam a influenciar nas diretrizes políticas, educacionais, legais, ambientais, de saúde pública. Eles começam a interferir na soberania nacional. Porque como eles são globalistas, eles têm que quebrar o quê? A soberania nacional, para eles implantar o tal do globalismo. Se você tem um país nacionalista, que preserve os valores nacionais, a cultura nacional, as identidades nacionais, a lei nacional soberana, eles têm dificuldade de penetrar num país assim. Então a ONU, essa Organização das Nações Unidas, que surgiu pós Segunda Guerra, aí que substituiu aí, veio a OTAN junto, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que substituiu a Liga das Nações. Ela é uma instituição que ela visa, de certa forma, influenciar, interferir nas políticas econômicas, sociais, culturais dos países, de todos os países. A ONU é um conselho formado por algumas dezenas de países membros. Eles têm conselho de segurança, eles agem em nome da paz, em nome da saúde, em nome da segurança. Eles podem fazer tudo, é óbvio, eles são uma instituição que eles precisam angariar poder. Dinheiro eles já têm de sobra, Banco Mundial já tem de sobra. O que é o Banco Mundial? Foi criado após a Segunda Guerra. Após a Segunda Guerra surge a ONU, surge o Banco Mundial. Para quê? Para emprestar dinheiro para os países que estavam devastados pela guerra. Eles enriqueceram ali, a elite norte-americana enriqueceu ali. Então esses agentes globalistas, o califado árabe, as fundações americanas e o esquema russo-chinês, eles têm pretensões globalistas. Para isso, eles precisam interferir nas soberanias nacionais. Tudo que eles não querem, tudo que a nova ordem mundial não quer é governos nacionalistas. E também a nova ordem mundial não quer conservadorismo cristão, família, a ideia de você participar de uma religião cristã não é bem visto aos olhos deles não. Por quê? Porque o conservadorismo também é uma barreira. O conservadorismo tradicional é uma barreira a esses ideais liberalizantes, com um viés democrático que sempre aparece, progressista. Os globalistas eles agem muito em ideias progressistas, emancipação feminina, emancipação das minorias, tudo vira racismo, machismo, homofobia. Eles vão interferindo nas políticas educacionais, na cultura, na mídia. Eles têm grandes financistas por trás dele, grandes, a Open Society do George Soros, a Comissão Trilateral, né? As grandes famílias dinásticas, Rockefeller, Rothschilds, né? O Avaaz, tem todas essas instituições que agem com o intuito globalista, ferir a soberania nacional. Por que será que eles querem ferir a soberania nacional? Para ir papando toda a riqueza, para instituindo a cultura do homem progressivo, a ideia de progresso, quebrar o tradicionalismo da família, tudo vira família, é a nova ordem mundial. Você vai tendo cada vez menos autonomia, seja nacional, seja na tua própria vida. A lei interfere em tudo. Quer dizer, você não tem mais direito a nada, tudo é controlado por um Estado. A ONU, esses globalistas gostam de um Estado forte, eles têm
um namoro com esses regimes de esquerda socialista, sim. Por quê? Não que não haja divergências e brigas, mas o que acontece? É muito mais fácil você meter uma ditadura socialista, comunista e controlar essa ditadura e implantar essa nova ordem, essas novas ideias progressistas, do que se você tem de fato um regime mais democrático, mais liberal, conservador, liberal em termos econômicos. Quando você tem governos quando você tem governos com um viés de maior autonomia, mais nacionalistas, mais preocupados com os interesses da nação e não tanto com os interesses globalistas, quando você tem um país mais conservador, seja em termos religiosos, seja em termos culturais, essa agenda globalista, a Agenda 2030, não progride. Né? Vocês já leram a Agenda 2030, os objetivos da Agenda 2030? Então tem que ler. Tem que ler, é obrigação. O professor está recomendando ler. Veja bem, quebrar a soberania nacional e quebrar o conservadorismo cristão está na agenda da nova ordem mundial. Eles têm que fazer essas duas coisas. Eles estão com imensas dificuldades de fazer isso, principalmente contra o conservadorismo cristão. Eles têm, a pauta deles não caminha, a pauta abortista, de liberalização de drogas, isso vem tudo da ONU. Casamento de pessoas do mesmo sexo e tal, e essas coisas aí, quebra do direito de família, é tudo agenda da ONU, tudo agenda globalista. O conservadorismo cristão, ele é uma barreira contra isso, porque ele não aceita aborto, não aceita droga, ele valoriza a família, ele tem valores conservadores. É um inimigo, tira o sono da cabeça dos bilionários, isso aí. Isso aí ele tira o sono. Se tem uma coisa que eles perdem a noite pensando, é como destruir o conservadorismo cristão. Tem 50 anos, eles têm todo o dinheiro do mundo, toda a força do mundo, eles não conseguem fazer isso. 50 anos. Alguém me explica isso? Como é que há 50 anos os caras vêm tentando avançar com essa agenda, eles não conseguem implantar por causa do conservadorismo cristão. Eles não conseguem. Avançaram, sim, mas muito aquém do que eles desejariam. Eles têm todos os meios de ação do mundo. Eles esbarram no conservadorismo cristão. O conservadorismo cristão não deixa a agenda globalista caminhar, o progressismo caminhar. Então, quebrar o conservadorismo cristão e a soberania nacional, a ONU controla tudo, a ONU mete as leis na educação, mete as leis na saúde, mete as leis na segurança, e não tem o que fazer. E quando os governos de esquerda, socialistas, vencem, para eles é melhor. Eles podem controlar melhor. Se você tem um Estado que controla, que centraliza a população, fica mais fácil para eles controlarem esse Estado, entendeu? Se você tem um Estado menos intervencionista, mais liberal, isso gera problemas também. O Olavo de Carvalho explica, gera problemas também. Mais liberal, essa agenda deles tem mais dificuldade, bem mais dificuldade de caminhar. Agora, o liberalismo também é um problema, porque ele dissolve os poderes centralizadores aqui, mas ele abre tudo para o grande poder que vem de fora. Aí é um problema grave que nós temos. A gente dissolve os pequenos leviatãs, os pequenos socialistas e comunistas que tem aqui, mas e cria um certo liberalismo no campo econômico e até no campo social, mas aí como é que a gente lida com os grandes leviatãs que vêm de fora? É uma equação dificílima de resolver. Eles não conseguem avançar a agenda, mas a gente tem cada vez mais dificuldade de vencer essa nova implantação da nova ordem mundial. Que ela não tem nada de sobrenatural, de rituais secretos, não, é tudo revelado, tá tudo lá na agenda da ONU, Objetivos 2030, o que eles querem implantar? Um novo homem, tá tudo lá descrito. Tem, claro, tem umas particularidades, umas peculiaridades que só eles sabem. Mas não tem nada secreto, não tem nada de sobrenatural, é ferir a soberania nacional, é quebrar a ideia nacionalista, abrir para o globalismo, onde essas instituições, ONU, Banco Mundial, Unicef, OMS, aquela da economia também que eu esqueci a sigla, Organização Mundial do Comércio,
é avançar a agenda deles, eles querem avançar, para isso tem que quebrar a soberania nacional. Se você tem realmente um projeto nacionalista, eles têm que destruir. Beleza, pessoal? Fica a dica.